estou filmando a aula, eu estou filmando a aula e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o filme disponível para vocês lá no Moodle assim que terminar a aula, porque eu acho que hoje, excepcionalmente com tanta gente dentro do geral, pode ser que esteja dando problema, mas assim quem não puder assistir pode ver depois a aula, mas eu tenho a impressão que deve ter pouca gente com dificuldade, porque aqui está acusando que está tudo direitinho, sabe? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vocês estão me ouvindo direitinho? Uhum. Perfeitamente. Sim. Todo mundo está ouvindo direitinho. O problema é quando eu compartilho a tela que dá dificuldade. A gente não sabe. Eu mas aqui pra mim eu consigo ver só certinho, eu consigo ver assim, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos filmar, porque pode ser que alguém tenha algum problema, alguma dificuldade específica. Filmando, com certeza a pessoa pode assistir depois, caso ela tenha algum problema, tá bom? Então vamos ver aí. E se não estiver ouvindo e estiver vendo, é um problema. Agora, se não conseguir entrar de jeito nenhum, aí é que é complicado, né? Professor, Oi. tem gente que não consegue ver a sua transmissão, mas consegue te ouvir. Aí talvez eu possa, ou alguma outra pessoa possa, tipo, compartilhar a tela e assistir a sua transmissão, entende? Eu não sei se isso funciona. Você vai compartilhar a sua tela com ele, para ver se ele consegue assistir a sua tela. E eu estaria assistindo a sua, exato. Isso, então, bom, tenta fazer, vamos ver se funciona. Poxa, uma gambiarra terrível. Isso. Será que 2 transmissões ao vivo funcionam? Professor, eu acredito que o problema seja a quantidade mesmo. O Discord tem um limite de 50 pessoas por transmissão ao vivo. Isso, essa restrição não está aparecendo aqui. Olha, eu dei a aula o semestre passado, durante o semestre todo, e não tive esse problema, sabe? De quantidade de pessoas, não. E tinha mais de 50 pessoas. Eu tenho a impressão que o problema é mesmo o local de cada um, né? Mas Algumas questões de privacidade do Discord. Mas olha, Mas eu acho que a gambiarra deu certo pra eles fazerem as transmissões. Ué, Adriano, os outros estão vendo então? Você está funcionando como uma estação de retransmissão. Sim, eu tô assistindo pela tela do Adriano, a sua tela. Ótimo, então olha, que bom. Essa pode ser uma solução, não pode ser mais de 50 por cada transmissão, mas cada um pode funcionar como uma retransmissão, né? Tá bom. De qualquer maneira, está sendo gravado. Então, alguém que tiver algum problema, a gente vai poder resolver ou vai poder assistir em seguida. Tá bom? Ok, posso continuar então? Ok. Então, eu estava falando do plano de ensino. Eu acho que eu já falei o suficiente. Quem tiver dúvida, é só entrar dentro do plano de ensino e dar uma olhadinha que vai ser tranquilo. Né? Ok. Agora, aqui tem os fóruns, né? O fórum de notícia, eu é quem vou principalmente avisar a vocês sobre o andamento do curso, isso já foi corrigido, isso assim assado, etc. O fórum social é para que vocês interajam entre vocês, né? Eu estou vendo que aqui no Discord vocês fazem isso muito melhor do que aqui no fórum social, mas se vocês quiserem, tem aqui um canal disponível para vocês fazerem. E tem um fórum específico para um programa chamado Maxima. Esse programa é um programa de matemática, né, que você faz matemática no computador, que nós vamos usar muito. É um programa bem robusto, mas não é fácil de ser usado. Então, quem tiver dúvida, pode colocar aqui que a gente vai trocando figurinhas sobre isso daqui. Tá bom? Ok.
Então, continuando, vamos lá nas atividades da semana. Quais são as atividades da semana? São as aulas de exercícios e esses trabalhos de computação científica, que a gente vai explicar direitinho como é que funciona. Então, as aulas de exercício é o seguinte: toda semana tem uma lista de exercício, uma lista de 4 exercícios. A turma vai ser dividida em grupo, como vocês viram, e cada grupo vai redigir a solução dessa lista e entregar essa lista num link próprio aqui do Moodle. A gente já vai falar qual é esse link daqui, tá certo? Então essa é que vai ser a ideia. Toda semana vai ter uma lista, o grupo vai resolver, são 4 alunos por grupo, né? E cada lista tem 4 questões, então é praticamente uma questão por aluno por semana. Não é muito, vale muito a pena fazer isso daí, e essa é que vai ser a atividade, vai valer 10% da nota da prova. Vocês vão enviar um arquivo só, uma solução inteira, né? E no arquivo tem que conter o nome das pessoas que efetivamente trabalharam. Eventualmente alguém não participou daquela lista, então não é justo que ele ganhe a nota. A nota vai ser dada por esses nomes. Se vocês esquecerem, vão perder muito ponto aí, ó. Vão ser descontados 2 pontos das soluções que não tiverem esses nomes. Isso é para ter certeza de que, poxa, está sendo dado nota para quem participou da solução. Além disso, tem uma questão de atraso. O prazo para entregar as soluções é até o domingo, né, o último dia da semana, às 23h55, a meia-noite do domingo. Né? Se entregar atrasado, vai ser descontado 1 ponto por hora de atraso. Então, nada de fazer atrasos aí. Né? Outra explicação importante é a seguinte: em grupo, em geral, uns trabalham mais e outros trabalham menos. Nem todo mundo faz tudo igual, né? E é difícil dar nota, porque você dá uma nota para todo mundo. Então, para separar essas coisas, nós vamos agir da seguinte maneira. Vai ser atribuída a nota ao grupo, mas o que o aluno ganha dessa nota depende do que ele tirar na prova. Ora, isso é justo porque as listas têm a intenção de fazer com que o aluno se prepare para a prova. Então, se ele fez a lista toda direitinho, etc., supostamente ele vai bem na prova. Né? Então, vai ser o seguinte, olha só. Está aqui a fórmula que faz o cálculo. Você pega a média das notas das listas de exercício do primeiro módulo. Então, pega uma média lá. Vamos supor que a média seja 10. Né? Essa média dificilmente deve ser abaixo de 10, porque vocês têm uma semana toda para fazer, cada um fazendo um exercício, então é muito tempo e dá para fazer. E dá para fazer bem. Então, tem que tirar 10 aí. Né? Se a média for 10, você divide essa média por isso, fica 1. Então, você vai conseguir esse 1 vezes a nota da prova. Então, por exemplo, tirou 10 nas médias, tirou 10 na prova, você ganha 1 ponto. Tá vendo? Mas tirou 10 nas notas e tirou 5 na prova, você vai ganhar meio. Opa, então esse aqui é a dificuldade, né? Então, o que você ganha depende da nota da prova. O recado aqui é o seguinte, olha, tente fazer essas listas bem direitinho e fazendo bem, porque isso vai preparar você para a prova e você vai ganhar uma quantidade boa, tá bom? Então, esse aqui é a ideia daí, né? E uma última observação a respeito dessa lista, isso aqui é importante, é o seguinte: eu quero que vocês resolvam todas as 4 questões das listas muito bem resolvidas. Por exemplo, resolver 3 questões e não fazer a última é ruim. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou sortear uma questão para corrigir. Então, qual é a ideia? Como eu posso sortear qualquer questão, a ideia é que vocês trabalhem bem todas as questões. Né? Se vocês entregarem 3 questões, pode ser sorteada a outra.
né? Então, tem que ter cuidado. Eu só vou corrigir uma questão por lista. Essa questão é a mesma para todo mundo, claro, e eu vou sortear antes de olhar as soluções, com certeza. Mas então, cuidado, porque isso pode atrapalhar aí, né? Não deixem de resolver todas as questões. Ok. A outra atividade semanal vai ser esse TCC, Trabalho de Computação Científica, né? Ele vai ser feito exatamente como as listas. É uma atividade por semana. Eu vou explicar direitinho como é que essa atividade é feita. Ela é avaliada da mesma forma que a lista, né? Vale 10%, etc. Mesma coisa. E ela tem que ter o seguinte, tem que ter uma identificação, uma introdução e um desenvolvimento, né? E vai ser corrigido uma nota para esses itens. Se a identificação está correta, ganhou um ponto. Se a introdução estiver correta, ganha outro ponto, né? Se o desenvolvimento está bom, 3 pontos. Qualidade do texto escrito, 1 ponto. E uso dos recursos computacionais, 4 pontos. Então, é claro que o importante é trabalhar isso daqui, né? Agora, tem uma diferença grande entre as listas e o trabalho de computação científica. A diferença é a seguinte: nas listas, vocês vão resolver tudo na mão. Em geral, são contas fáceis, não são contas difíceis, mas está verificando se vocês entenderam o conceito, como é, como é que funciona, etc. Então, é tudo aqui na mão. Nada pode ser feito no computador nas listas. Já no TCC, esse é o contrário. O TCC você supõe que já entendeu os conceitos, está tudo direitinho, e você vai explicar como é que o programa funciona, como é que o comando do computador está funcionando, etc. É outra coisa, né? Então, são 2 objetivos distintos. Essa ideia de usar o computador, gente, hoje mais do que nunca, esses recursos computacionais são muito acessíveis. A gente vai ver que tem um programa de graça, que trabalha bem e que trabalha fazendo contas que é impossível de fazer na mão, né? Então, vale muito a pena fazer, tá bom? Então, essas são as atividades da semana, né? São as aulas de exercício e os trabalhos de computação científica. Depois, Professor, licença. Pois não, Amanda? A gente entrega esses 2 trabalhos no mesmo dia? Até o final da Por exemplo, o tempo de entrega é o mesmo? Os 2 é no final do domingo, né? Por exemplo, se hoje tivesse trabalho, deveriam ser entregues até o domingo dessa semana, até a meia-noite do domingo. Mas como é um prazo longo, não tem problema que os 2 sejam simultâneos, né? Não tem problema nenhum. Perfeito, obrigada. Aí tem aqui um link de como acessar o Discord. Eu vou explicar em detalhes como é que vocês acessam o Discord. Bobagem, vocês estão lá no Discord, né? Então não tem problema nenhum. Mas tem um ponto que não está sendo seguido direitinho, que é o seguinte: vocês devem fazer o nome de usuário desse jeito aqui, ó. Primeiro nome, último nome, tá certo? Por quê? Porque eu quero identificar vocês aqui na plataforma. Por exemplo, a Amanda falou lá, eu sei que foi ela quem falou, né? Então, por exemplo, apelido, né? Não vale a pena fazer aqui, porque aí eu não sei quem é o apelido. Então, quem não está com esse novo formato, por favor, vá lá, muda. Não tem problema nenhum mudar o nome de usuário, isso não vai alterar em nada a conta e vale a pena para que as coisas fiquem direitinho aqui, tá bom? Então, tá tudo certo. Isso aí que é o importante aqui nesse... Tem um jeito que inclusive eu usei. Se você tiver para o computador, você clica com o botão direito no seu próprio nome dentro do servidor, um perfil no servidor. Aí você consegue editar um apelido só para esse servidor. Não precisa necessariamente usar, porque às vezes o aluno usa para outras finalidades do Discord. Então, Aí dá para mudar o nome só aqui A no dica servidor. é excelente. Olha, entra no servidor de cálculo 2 e no servidor você muda o seu apelido, né? Ótimo. Muito bom. Valeu, Daniel. Muito bacana, né? Ok. Então, vamos continuar aqui a formação dos grupos. Isso aqui é importante, ó, né? Vai ser dividido em grupos, é para isso que a gente está usando o Discord, né?
E para orientar essa divisão, tem essa planilha aqui que vocês têm lá do Google Drive, né? Do jeito que está, ela ainda não está editável. Vocês têm que vir aqui em abrir com, escolher planilhas do Google. Aí sim ela está editável. Ó. Se você colocar aqui, você pode acrescentar o que você quiser aqui, o nome correto, né? Ok? É importante ter isso daqui, porque senão vocês não vão ganhar as notas correspondentes aos trabalhos. Tem 67 matriculados, se eu não me engano, e até agora ainda não tem todo mundo aqui. São 4 por grupos, ó, tem 48, 49 pessoas aqui, está faltando o restante colocar. Isso vai funcionar da seguinte maneira. Isso aqui é uma planilha do Google Drive, isso aqui não tem nada a ver com o Moodle em geral. Então eu tenho que pegar esses dados e cadastrar vocês lá no Moodle, né? Ok? Então eu vou fazer isso no final de semana. Quando der domingo, eu vou fazer esse cadastro para vocês começarem a semana 2 com os grupos prontos. Mas pode acontecer o seguinte, depois que eu fizer esse cadastro, alguém vem aqui e coloca um nome diferente. Eu não vejo esse nome, porque eu já fiz o cadastro. A pessoa pensa que está no grupo e não está. Então eu vou fazer o seguinte, no domingo eu vou fechar a edição dessa planilha. Ninguém mais vai poder editar. Isso não significa que a pessoa não pode entrar. A pessoa pode me pedir para entrar, porque eu tenho que saber que ela quer entrar e qual grupo. Então ela me manda um e-mail, olha, eu preciso entrar em tal grupo, assim, assim, eu vou lá e faço a inscrição. Tá bom? Mas isso é para que eu tenha certeza de que ele foi cadastrado no grupo correto. Tá bom? Então tá aí, tá tudo direitinho. Acho que isso daí vai ajudar vocês a se orientarem, né? Vamos fazer essas formações de grupos aí bem direitinho. Ok. Então, continuando, vamos lá no material complementar. O que a gente tem de mais aqui na disciplina? A gente tem esses textos selecionados. Foi o seguinte, a uma certa altura, o MIT, principalmente, divulgou todo o material didático dele. Cursos, textos, aulas e coisas muito boas. Então, muito desse material foi traduzido e está colocado aqui, ó. Se vocês clicarem, tem um livro, né, formado por esses textos que ajuda bastante a vocês se orientarem. E um pedacinho deles estão distribuídos nas semanas também. E vocês podem acompanhar semana a semana qual é o assunto, né? Ok. Outra coisa é essa notação matemática que vocês estão vendo daqui, ó, né? Pode ser feita nos fóruns de maneira bem simples. Daqui a pouquinho eu vou ilustrar a vocês como fazer essa notação matemática daqui de uma maneira direitinho. Depois que vocês saberem como funciona, se quiserem ter auxílio sobre uma coisa em especial, dá uma olhadinha aqui, veja quais são os comandos e quais são os resultados desses comandos aqui, né? Por exemplo, a gente vai usar demais integral, né? No final do curso a gente vai usar séries, que são essas coisas aqui. Tem a transformada de Laplace, que a gente vai usar também bastante. Então tudo isso vale a pena vocês olharem aqui direitinho. Depois tem uma explicação sobre esses sistemas de computação algébrica. São sistemas bem famosos que fazem matemática no computador. Alguns são mais fortes em computação numérica, outros são mais fortes em computação simbólica, né? A computação simbólica faz a integral do seno, por exemplo, como sendo, né, menos o cosseno, né? E assim por diante. Então faz um cálculo simbólico. E o Maxima, é esse programa que a gente vai usar, é muito forte nisso. Um programa bem robusto, né, que tem uma história desde os anos 60 lá no MIT, né? Começou lá essa história. E hoje ele é liberado com software livre. Você usa gratuitamente, não tem problema. Tem manual em português, tem, né, screenshots que vocês podem ver aqui dessa parte. Agora, por ser um programa livre, eles não elaboram muito assim a interface do usuário. A gente vai ver que não é muito assim de clique aqui que funciona, não. É muito de comando, é mais voltado para uma programação científica de fato. E é uma experiência interessante. Esse programa vai ser muito bom.
Aqui tem o GeoGebra, é outro programa que você usa online na maioria das vezes, não precisa baixar nada. Ele tem uma parte de geometria, né, e uma parte de álgebra. É um programa que é bem forte nesse negócio daqui, e você produz materiais didáticos muito fácil com esse GeoGebra. Mas o difícil dele é o seguinte: ele faz algumas coisas que a gente faz no curso, mas não faz tudo. Então a gente vai deixar ele de lado. Quem quiser usar, não tem problema. Outros dois programas muito usados é o Maple e o Matemática. Eles são, como se diz, eles são tetranetos do Maxima. O Maxima é quem gerou todas essas coisas. Mas eles são programas pagos, né? A interface do usuário é muito boa, muito simples, tem muita coisa de clique aqui que funciona, mas uma licença desse programa custa mais de R$2.000. Então não é um programa assim, por exemplo, que eu posso exigir que vocês tenham, né? É um programa muito caro, tanto ele quanto o Matemática. Já o MATLAB é também caro, né? Mas ele é mais voltado para a computação numérica. A computação numérica é que é o forte desse programa. E por isso ele é muito usado nas engenharias. E vocês com certeza vão fazer trabalhos usando o MATLAB nessa história, né? E depois, se vocês quiserem, lá na Wikipedia tem uma relação de todos esses programas que é enorme. Vocês podem fazer muita coisa com esses programas aí. Tá bom? Ok. Depois tem o banco de exercícios. O banco de exercícios é um negócio interessante. Ó. Esses aqui são cópia do índice do livro do Boyce de Prima, aquele livro adotado. E em cada capítulo tem aqui, por exemplo, quantos exercícios resolvidos tem do primeiro capítulo. Tá aqui então, tem todos esses exercícios aqui. Por exemplo, o exercício 15 está aqui. Ó. Ele diz: entre todas essas equações diferenciais, qual delas corresponde a esse campo de direções? Nós vamos explicar o que significa esse campo de direções. Então é isso que você vai fazer aí. Então esse programa faz isso assim, muito bem feito, né? Ou então vocês fazem assim, ó, escolhem o livro, escolhem aqui o capítulo, vamos pegar o capítulo 1, vamos pegar a seção 1 de novo, né? E ver quais são os exercícios da seção 1. São todos esses aqui. Aquele exercício 15 é aqui o mesmo exercício, está aqui colocado. Então vale a pena, isso daqui vai ajudar aí vocês verem como é que são a resolução desses exercícios. Ok. Essas notas de aula e essas aulas gravadas eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que significa, tá bom? Então vamos lá direto para as semanas. Até aqui, talvez fosse o caso da gente dar uma olhadinha e vocês me perguntarem alguma dúvida, alguma pergunta. Tá tudo bem até aí? Tá todo mundo acompanhando? Oi? Quando os grupos estiverem formados, vão ser parecidas com essa assim. Num primeiro momento, eu vou explicar a lista de exercícios. Vou fazer comentários, dizer qual é a intenção, etc. nas aulas de terças-feiras. Então, eu vou abrir a aula e vou questão por questão explicando o que tem que fazer, como é que é, etc. Na aula de quinta-feira, aí é dúvida grupo a grupo. Eu vou em cada grupo e pergunto: e aí, está tudo bem? Tem problema? Tem dúvida? Como é que funciona, etc. Então, esse aqui vai ser o objetivo aí dessas aulas de exercício, né? Tá bom assim? Tá explicado? Então, numa primeira aula de terça, eu vou apresentar a lista para vocês, e numa segunda aula eu vou tirar dúvida do que vocês já tenham feito sobre a lista. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Tudo bem? Prof. O TCC tem que ser em LaTeX ou pode ser em outro formato? Eu já vou explicar daqui a pouquinho como é que ele funciona. Ótimo que você já conhece o LaTeX, isso aí já é
já é uma boa dica, né? Mas eu vou mostrar como que ele funciona logo em seguida. Só um minutinho que a gente vai chegar lá, tá bom? Beleza, valeu. Vamos continuar aí o nosso programa. Tem aqui a semana 1, né? Esse cronograma vai ter em todas as semanas, né? Tem da semana 1, tem da semana 2, etc. Então aqui está dizendo o seguinte: quais são os parágrafos do livro que nós vamos estudar nessa semana, né? E quais são os exercícios recomendados dessa semana daqui, tá bom? Então essa é que é a ideia, né? Esses exercícios que estão com link é aquele que vai lá para o banco de exercício. Por exemplo, esse daqui vai lá no exercício 15 da sessão 1 que vocês já viram aí antes, né? E da mesma maneira os outros também são assim, desse jeito, né? Então nós vamos estudar os parágrafos 1.1, 1.2, 1.3 e o 2.1 com essas coisas aí. Aqui também tem um link para o próprio plano de exercícios, ó. Foi feito aqui um xerox, né, um scanner da página de exercícios, vocês podem ver, mas quem tem a versão eletrônica do livro, isso aqui é inútil, porque isso está lá muito melhor diagramado do que está aqui, né? Mas de qualquer maneira tem aí o link para vocês acompanharem os exercícios dessas coisas. Ok, então esse cronograma está legal. E agora sim os textos. Olha só, toda semana tem as aulas digitadas aqui, ó, da primeira aula e da segunda aula. Nessa primeira semana só tem 2 textos, mas em geral tem 3 textos, essas coisas, né? E é aqui que vocês vão estudar a matéria, praticamente aqui que vocês vão fazer tudo, né? Tem outros textos, por exemplo, esse daqui é a tradução daqueles textos do MIT. Tem outros textos em inglês que vocês vão olhar aqui, né? O inglês em matemática não é problema, porque é facinho, né? Tudo, você faz uma leitura muito mais matemática do que literária desse negócio, né? Mas, enfim, esses aqui são os textos importantes. Eles funcionam assim, ó. Você tem aqui um título, né? Uma explicação prévia do que é, e esse texto começa lembrando o que é a função exponencial. É uma função que vai desempenhar um papel central aí, né? E o que é importante nessa função é só essa propriedade, ó. Você define a função assim, como sendo uma base elevada a uma potência, né? Essa base é um número inteiro, mais um número natural, um número inteiro, um número real qualquer, e tem essa propriedade, ó. O f de 2 mais 4, por exemplo, que é o a elevado a 2 mais 4, você faz aqui, você separa e fica o f de 2 vezes o f de 4. Isso é óbvio para os inteiros, isso não tem problema nenhum, mas essa é a propriedade da exponencial, é por isso que ela é famosa. Aí você generaliza, se não for, o expoente não for inteiro, como é que funciona, etc. Mas usando essa propriedade, você chega que a derivada da função exponencial é assim, ó, ela própria vezes a derivada no zero. Aí você vê que a derivada no zero depende da base, e você escolhe a base para que a derivada dê 1. Aí você obtém uma função com essa propriedade. Transforma somas em produtos e a derivada é ela própria. Isso daqui é consequência desse daqui. Então é uma coisa bem interessante, né, como é que funciona. Aí você vai agora mostrar por que essa função é importante usando em dinâmica populacional. Você vê como é que as coisas funcionam, o que significa a derivada, né? A derivada significa uma variação, né? É o limite disso daqui, olha, é uma variação por unidade de tempo desse negócio. Então está aqui o que significa a derivada de uma função, no caso populacional, e você faz um modelo, faz o campo de direções, eu já vou explicar, vê como é que resolve usando separação de variáveis, como você resolve usando fator integrante. Aí vocês vão ter que ler esse texto e ele vai ser bem interessante daí. É com esses textos é que essas aulas, notas de aulas aqui funcionam. No semestre, em algum semestre passado, eu fiz uma leitura dessas aulas e gravei essas leituras. Então vocês vão poder, aqui
Primeiro nas notas de aula, né? Aqui vocês têm as notas de aula do curso inteirinho, até o final. São 33, vai ter mais uma aqui, 34 aulas, mas todas elas estão disponíveis aqui para vocês, tá bom? Então, esses textos têm a ver com essas notas de aula. Agora, os vídeos do curso. Os vídeos são o seguinte, por exemplo, aqui na primeira aula eu fiz essa leitura dos vídeos, né? E gravei aqui uma leitura feita por mim daquele texto. Aí, poxa, o que é, o que não é, o que funciona, o que é importante, o que não é, está feito aqui. E todos esses textos, todas essas gravações, estão aqui também em aulas gravadas. Ó. Do módulo 1 estão todas aqui, do módulo 2 estão aqui e do módulo 3 estão aqui. Então vocês vão poder acompanhar isso aí direitinho, sem problema nenhum. Tá bom? Então essas aqui são os textos e esses outros aqui são os textos gravados. Além dos textos gravados, tem outros vídeos que vocês vão poder acompanhar, né, aqui em cada semana. Um deles é sobre essa aula, esse curso do MIT, que é um curso muito bom, muito próximo da gente, um professor bem animado, ele faz brincadeiras ao longo das aulas, e a diferença é que isso aqui é uma aula real que foi filmada, enquanto que esse daqui não, esse daqui foi uma aula online que eu gravei, né? Essas aqui são bem melhores, né? Tem que reconhecer aí, né, essa história. E além desse daqui, tem um outro curso da Unicamp, da professora Cat Rezende, que é um curso também muito próximo do nosso. E aí está feito, aqui também foi gravado um curso real. Tinha aluno, fazia perguntas, etc. É mais interessante. Além desses, tem alguns exercícios, ora dos tutores do Meet, horas que não, né, outras coisas, mas são interessantes. Esses vídeos vão ser bastante importantes para o que a gente vai fazer. Ok. Os outros textos, outros links são esses applets. Esses applets são animações que você pode fazer usando programas de matemática, né? Então tem uma curiosidade legal aqui. No primeiro fórum, alguém perguntou o que são as isócrinas, né? Aí eu lá na altura não tinha como responder a ele. Falei, olha, a gente ainda vai ver isso, etc. Mas olha que legal como é que essas isócrinas funcionam. Esse daqui é um programa feito lá também pelo MIT, né? Que diz o seguinte, olha só, eu vou considerar essa equação aqui. Tem outras, tem várias equações. E ele está considerando essa daqui como exemplo. Tem um parâmetro A nessa equação, que é esse daqui. O A foi escolhido como sendo 3, mas você pode mudar o parâmetro como sendo 1, etc. O que significa essa equação? Significa o seguinte, você quer achar uma função y cuja derivada é igual a esse lado daqui. A gente vai explicar por que isso é importante, onde é que essas coisas aparecem, etc. Mas tem aqui o chamado campo de direções dessa equação, que é fácil de calcular no seguinte sentido. Considere aqui o ponto, por exemplo, olha, o ponto 1 na variável lá embaixo e 1 na variável y aqui em cima. Nesse ponto, você pode calcular qual é o valor desse lado direito da equação, né? Poxa, o y está lá, o x também, o a é uma constante que está aqui 3, então você calcula. Por exemplo, no ponto 1, 1, esse lado aqui, olha, vai dar quanto? Vai ser aqui 1, aqui vai ficar menos 3, né? Menos 1, né? Então vai ficar menos 3, isso daqui vai ser menos 3. Aí você vem aqui nesse ponto, que tem coordenadas 1 e 1, e traça uma linha de inclinação menos 3, tá vendo? Tem lá uma linha, se vocês olharem, né, de inclinação menos 3 aqui, tá bom? Aí então você diz assim, então se a solução passar por esse ponto, ela passa com inclinação menos 3. E se vocês clicarem aqui, ó, uau, te dá o gráfico da solução. Uau, essa é a solução da equação que passa por aí. Aí você pergunta, bom, quais são os pontos onde a inclinação é sempre menos 3? Onde sempre a inclinação é essa daqui. Aí você vem aqui, olha, né,
escolhe aqui o ponto -3 e calcula. Quando você calcula, ao longo de todos esses pontos, a inclinação é -3. Essas são as isóclinas. São inclinações, são curvas de mesma inclinação, né? Poxa, esse programinha é legal, né? Vale a pena brincar um pouquinho com essas coisas aí. Isso aqui é interessante. Ok. E por último tem o fórum. Aqui eu vou explicar então como é que o fórum funciona. Aqui, olha, alguém perguntou o que são as isóclinas. Foi o Júlio Freud, né? Aliás, ele está por aí, não está, Júlio? Oi. Você que perguntou o que são as isóclinas, né? Foi muito bem perguntado. Você já começou olhando aí as coisas, né? O fórum funciona assim: alguém faz a pergunta, em que material, etc. E aí eu respondo aqui para ele como é que está acontecendo. Ok. Agora vamos ver como é que funciona a notação matemática. Isso vai ser importante para vocês redigirem os TCCs. Então vamos lá. Vamos acrescentar um tópico aqui chamado notação matemática. Ok. Vamos fazer uma pergunta aqui, né? Como se escreve uma integral? Ok. Como é que a gente escreve uma integral? Escreve assim, ó. Escreve-se assim. Então vamos escrever como é que é uma integral. Começa com o $2. Isso aqui é para o programa entender que é um filtro, e o que vem depois disso é notação matemática, né? Aí você coloca int de integral, né? Esse daí é o comando int. O underscore 0 é o limite inferior de integração, o superscore 1 é o limite superior de integração. E aí você vai escrever, por exemplo, a integral da raiz quadrada. Como é que você escreve raiz quadrada? É square ou SQRT. Square root. Professor, você pode dar um zoom na tela? Um zoom? Tá. Vamos ver aqui se melhorou aí. Ok. Bom, então lá, como é que a gente escreve a integral da raiz quadrada de x? Vamos colocar aqui, não pode esquecer o dx, tá lá, e não pode esquecer de fechar o $2, porque senão, de fechar os $2, porque senão não funciona, né? Aí você agora vai enviar essa mensagem para o fórum, ok? Aí você vem aqui, notação matemática, tá lá, uau, lindão aí a integral está colocada desse jeitinho. É assim que vocês vão escrever o TCC, num editor de texto idêntico a esse e usando essa notação matemática. No fundo é o LaTeX, mas vocês não precisam ter um programa de LaTeX, ele já está embutido aqui dentro. Se vocês quiserem melhorar isso aqui um pouquinho, vamos fazer o seguinte: está vendo que o dx está muito grudado aqui com a raiz, né? Vamos afastar um pouquinho, aumentar e centralizar essa equação. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um espaçozinho aqui entre esses dois, esse espaçozinho barra vírgula, e vamos fazer para ele aparecer no formato chama display style. Display style. Aí se você agora salva essa equação, ok. Peraí que não salvou direito. Ficou o display, ficou o display style, ela aumentou, né? Mas a gente não centralizou, né? Para centralizar é fácil, vocês selecionam, escolhem aqui uma quantidade maior de ferramentas e colocam ela lá no centro. Ok. Então agora sim, ela vai estar lá no centro e aumentar. Então é bem tranquilo usar a notação matemática aqui, isso daí é uma coisa importante para vocês, né? Eu vou excluir a mensagem, porque a gente não vai usar mais isso daí, tá bom? Ok. Então o fórum está bem colocado aí, direitinho. Esse link aqui é só para lembrar vocês, essa aqui é a aula que nós estamos tendo hoje, né? Quando você clica, é só um link para o Discord, né? Ok? Está aqui o Discord. Ok.
Esse tamanho... Isso. Oi, tô ouvindo. Vai ficar disponibilizado pra gente, porque se mostrou agora, né, como é que faz a escrita da integral e tudo mais. Só que caso a gente esqueça, vai ficar anotado só pra gente tomar uma linha, Tá aqui no aprendendo. material complementar, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem a notação matemática. Tá tudo dito como é feito aqui, tá bom? Então aqui tem todas as coisas. Sim. Agora, se vocês entrarem na Obrigado. internet, olha, se vocês entrarem aqui na Code, Cogs ou aqui nesse outro, tem milhões de outros símbolos. Isso aí vocês não vão ter dificuldade nenhuma em fazer, sabe? Tem muita coisa aí. Aliás, o TEC é uma coisa que hoje, se você quiser escrever matemática, tem que usar essa notação, sabe? Ela é quase que universal, tá bom? Ok. Tudo certo? Ok. Então, continuando, vamos ver agora na semana 2. Na semana 2, tudo isso aqui se repete, mas aparece isso daqui, ó. Isso daqui é a lista da semana 2. Na semana 1 não tem nada, porque vocês estão estudando, estão se apresentando, mas na semana 1 tem a lista de exercícios. E eu estou torcendo para que vocês gostem dessas listas, porque elas são me parecem bem interessantes, né? Por exemplo, dificilmente aqui é assim, resolva a equação. Tem um contexto, tem uma história, tem o porquê a equação é importante, o que você vai fazer com ela, né? Então isso aqui modela, por exemplo, uma questão de marketing. Você quer fazer propaganda de um determinado produto e quer saber se a sua propaganda é efetiva ou não. Então, poxa, a compra de um determinado produto depende de um estímulo externo, que é a propaganda, e a tendência de imitar, né? Se você vê alguém com um negócio na rua, você diz, poxa, isso aí é legal, eu vou comprar também. E aí como é que você modela isso? Você chama de Q de T o estímulo, e de B um coeficiente de imitação. E chama de Y de T a proporção dos que já compraram. A proporção dos que já compraram. Então como é que essa proporção aumenta? Qual é a derivada desse negócio? É proporcional às pessoas que ainda não compraram. Está vendo aqui, olha, né? O 1 menos Y é as pessoas que não compraram. Você multiplica isso pelo fator, né, de estímulo externo, que é a propaganda, e o coeficiente de imitação dos que já compraram. Uau, então tá aí direitinho. Aí você vai fazer uma brincadeira disso daqui, e a brincadeira vai funcionar tudo bem. Aí você vai resolver a equação, vai trabalhar, etc. E assim vai. Todas as equações têm um contexto. Aqui a lei do resfriamento de Newton, aqui velocidade de reação química, tem tudo direitinho aí. E isso está ligado com o TCC aqui embaixo. Ó. Essa mesma lista que vocês estão vendo aqui, se vocês vão resolver ela de duas maneiras. Uma na mão mesmo, para vocês entenderem, saber como é que funciona. E uma outra usando o computador, que é o Maxima, que vocês vão usar aqui, né? Esse nome de assistente, né, recurso de computação algébrica, é um trocadilho com o VAR do futebol, né? Lá você tem o VAR, aqui você tem o K. Lá, se o juiz tem dúvida, ele consulta o vídeo. Aqui, se vocês têm dúvida, consulta o computador. Essa aqui é a brincadeira aqui, né? Então, por exemplo, aqui no item A, pede para dizer o seguinte, que essa mudança transforma a equação em y numa outra equação. Como é que vocês fazem isso aqui? Vocês definem a mudança de variável e fazem agora isso daqui, ó, essa é a equação original, com essa mudança o que vai ser? Então está explicado aqui tudo direitinho. Na semana que vem, na terça-feira, eu vou abrir o programa Maxima e executar esses comandos todos para vocês olharem isso daqui, tá bom? Então isso aqui é super importante e vai ajudar bastante a vocês aí, tá bom? Então eu acho que é isso, é o que tá certo. Tem a entrega da lista é feita aqui, olha. Vocês vão clicar e eu, como não sou membro de nenhum grupo, ele me dá uma resposta mal criada, né? Ô, seu chato, você está intrometido onde não devia, né? Mas se vocês estiverem no grupo, vocês vão poder fazer o upload disso daqui, tá bom? Então essa que é a ideia correta, né?
E por último, o TCC. O TCC tem um jeito um pouquinho diferente, que é o seguinte: a lista vocês têm que escrever, tem que escanear a lista e fazer o upload dela. O TCC não. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir um editor de texto igualzinho aos do fórum que vocês viram lá. E aí vocês vão escrever tudo ali daquele jeito, com a anotação matemática correta, etc., fazendo as coisas lá funcionarem direitinho, tá bom? Então esse aqui é a ideia, né? Ok? E aí quais são os exercícios que vocês vão fazer? Os exercícios estão aqui, ó, né? Esboçar o campo de direções. Vocês, a partir do campo de direções, saber o que acontece para valores grandes de t, encontrar a solução da equação e depois, né, resolver e ver o comportamento para valores grandes de t. Cada grupo vai resolver um exercício diferente e eles todos estão aqui, esses exercícios. E para orientar vocês bem, está feito aqui um exemplo de TCC. Olha só como é que funciona esse exemplo. Primeiro, a identificação, né? Essa daqui é a parte da identificação. Depois, a introdução, que diz qual é a equação e qual é o problema. E depois, o desenvolvimento. Então, isso aqui foi escrito naquele editor de textos que vocês viram lá. Isso daqui é uma anotação matemática que foi escrita daquele jeito que está lá. Agora, no Maxima, como é que funciona? Vocês fazem, carregam o programa Draft DF, né? Isso aqui é desenho de equação diferencial, differential equation, né? E aqui, olha, vocês definem a função desse jeito, né? Por que desse jeito? Olha aqui, ó. Eu vou passar o y' é igual a alguma coisa, eu vou passar isso aqui para o outro lado. Então fica menos 3y mais 1 mais e elevado a menos 2t. Então essa é a função. E eu vou ilustrar o campo de direções, ó, tá vendo? Em cada ponto tem a inclinação, como vocês viram lá, né? Aqui vai ser o campo de direções dessa função, essa daqui é a variável, aqui a variação do t, a variação do y, aqui o número de setas, né? São 5 setas na horizontais, 6 nas verticais, aqui, e aí está dito aí tudinho o que está acontecendo. Aí vocês explicam como é que esse comando funciona, dizendo aqui o que está acontecendo. Agora, o item 2, né? A partir do item, estima o comportamento para valores grandes. Aparentemente, ele está se aproximando de um valor que é menor do que meio aqui. E todas as soluções estão lá. Vejam que esses vermelhinhos, está aqui, ó, solutions at, no 0, 0, começou do 0. Solução do 0 menos 5, está aqui, né? Solução do 0, 7, está aqui em cima. Essas são as soluções. Todas elas parecem se aproximar de algum valor, que é o valor, alguma coisa aqui entre 0, abaixo de 5 e acima de 3, e acima de 0. Agora, como é que vocês resolvem a equação lá? Olha só, vocês definem a equação e esse comando resolve a equação. Então está aqui a equação e está aqui a solução da equação. Aí vocês definem a função y de t como sendo, vocês expandem isso daqui, expand, esse porcentagem é sempre o resultado anterior. E pega o right hand side, né, o lado direito da equação. Está aqui o y colocado daí. Poxa, aí está direitinho. E por último, como é que calcula o limite com y de t tendendo a infinito? Puxa, é bastante interessante, né? Ok? Tá bom? Então, eu acho que está tudo certinho. A gente entendeu tudo aí o que está acontecendo. Essas aulas, é só as datas que vão acontecer da próxima aula. Eu acho que está tudo certo. E aí, então, eu acho que agora a gente pode terminar aí a programação e está tudo certinho, né? Então, praticamente a gente viu tudo que devia ver. Teve esses probleminhas no início aí, que eu acho que já foram resolvidos, né? A gente conseguiu colocar. A aula está sendo filmada, ou foi filmada, e eu vou colocar ela disponível lá para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo certo?
Tudo Por sob enquanto, eu controle? tô... Então tá bom, gente. Eu vou ter uma aula daqui a pouquinho, uma outra aula. A gente se encontra então na terça-feira que vem, tá bom? Isso. Aí qualquer outra coisa tem lá na terça também pra gente tirar dúvida. Combinado? Poxa, brigadão, gente. Um bom final de semana para vocês aí. E até logo, então. Valeu, tchau. Obrigado, Amanda. Obrigada, professor. Tchau, professor. Tchau, Arthur. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. Isso. Oi, tô ouvindo. Professor, se tô no gráfico todas as... Aí vai ter o campo Vai de... ter o campo de direção todo, com certeza. Olha aí, é uma pergunta boa, né? Mas o... Oi. Pois não. O senhor tá prestando por outra aula, né? Tá prestando por outra aula. Mas faz quando pode ser Júlio. feito. Eu tenho tempo sim, não tem problema não. Geralmente eu fiz as questões lá dos... As questões lá do... Primeira semana as questões. O campo de Exposta o campo de direções e etc. campo de direções e... Eu não tenho certeza. Tem alguma forma de fazer isso que não seja puramente braçal ou quando ele que não seja puramente... a gente pegar um programa e fazer A gente pegar um... A ideia é o seguinte, para as equações simples, é braçal e é só para entender o que está acontecendo. Mas, por exemplo, para aquele exemplo do TCC que nós vimos, aquilo não é simples. Traçar aquilo na mão é muito complicado, né? Então, aí, nesse caso, a ideia é usar um computador. E os computadores fazem isso de um jeito bem natural, né? Mas é claro, você tem que entender primeiro como é que funciona. E para isso é importante, nos casos simples, pegar e fazer. Por exemplo, a ideia é ver quais são as isócrinas, né? Ao longo daquelas curvas, elas são todas iguais, então com um raciocínio só você traça muitos pontos, né? A ideia é essa daí, entende? Mas você tem razão no seguinte sentido. Se a equação for um pouquinho complicada, fazer no braço não é uma boa ideia, né? Tá bom, André? Exato. Obrigado, professor. Valeu. Um abração então, gente. Até logo. Obrigado, professor. Isso. Professor.